bem. Só vamos lá então. Pessoal, estávamos vendo sobre o neoliberalismo na aula passada, né? Paramos na metade, tá? Vimos as suas medidas, as propostas, e agora a gente vai ver as críticas que são colocadas sobre o modelo neoliberal e os efeitos dele, certo? Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, são efeitos econômicos, efeitos financeiros, tá? E que são positivos para quem, pessoal? Para as grandes empresas. Por quê? Porque defende o quê? A livre iniciativa, certo? Com a pouca intervenção ou regulamentação por parte do Estado. E, obviamente, se a gente defende a livre iniciativa, defende a economia, defende, portanto, o capital, pessoal, quem vai prevalecer? Boa tarde, Lê, tudo bem? Quem vai prevalecer, pessoal, quem vai conseguir se beneficiar vai ser as empresas que mais têm dinheiro, que mais têm capital, obviamente. Você não consegue colocar, por exemplo, né, o sacolão aqui da esquina para competir como fato. Você não consegue colocar ali, coloca ali um Almeida Mercado da Vida para competir com o Walmart. Então, se você tem pequenos, médios, grandes. Geralmente, pessoal, no neoliberalismo a gente tem o quê? O prevalecimento, sim, então, de grandes grupos que são compostos por empresas multinacionais muito grandes. Tá? A base é essa. Então a crítica já começa por aí, vai beneficiar as grandes empresas. Tá? Segundo ponto, jovens. Países pobres ou em processo de desenvolvimento sofrem com desemprego, baixos salários, aumento das diferenças sociais e dependência do capital internacional. Porra, você pega lá então, desculpa falar, pega lá o McDonald's, veio para cá, tá? Então base. Brasil devendo, dívida externa, Estados Unidos, vem uma empresa que é dos Estados Unidos para cá, já pagando ali parte da dívida externa. Faz a filial aqui no Brasil, diminui a taxa alfandegária, diminui o imposto, certo? Diminui, então, a burocracia para a empresa, para as filiais do McDonald's se instalarem aqui. Instalados aqui, temos o quê? Mão de obra abundante, pagando o quê? Baixos salários, mas em grande abundância. Não vai precisar trazer norte-americanos para trabalhar, não há necessidade disso. Ao mesmo tempo que eu tenho a mão de obra, eu tenho o quê? O mercado consumidor. Duvido aqui um ser humano nessa sala virtual de meu Deus que não chupou pelo menos uma casquinha do McDonald's, né? Ou comeu, nem que for aquele pão com carne e queijo mais simples, de R$5. Ou seja, pessoal, vai beneficiar o quê? Mais a multinacional. Professor, mas está gerando emprego? Sim, está gerando emprego, mas com baixos salários, certo? E você, por outro lado, você aumenta a dependência, pessoal. Então, isso significa, então, que para a gente poder ter mais emprego seguindo essa lógica, vai ter que cada vez mais vir empresas de lá de fora para cá? Pode ser que sim, mas tem que ver o quê? Uma regulamentação. Então, parte dos lucros que a empresa obteve usando o país, utilizando a população do país, o espaço do país, tem que ficar para o país. Correto? E o neoliberalismo prega que não haja essa cobrança de impostos, essa cobrança de impostos sobre o lucro dessas grandes multinacionais, tá? Causa uma dependência, então, de países subdesenvolvidos como o Brasil, ou países que estão em desenvolvimento como o Brasil, para com países mais ricos, países já desenvolvidos. Ficou claro aqui, jovens? Tranques? Só economia política não é difícil, né, gente? É suavinho, vamos combinar, né? Só seguir a lógica, tá? Tudo bem, claro que não é brincadeira, né? O ser humano não tem lógica, então a gente tem que estudar, tá? Aceita que dói menos. Bom, seguimos. Eu tô gravando a aula? Estou. Gente, vocês estão vendo a minha tela? Estão, né? Eu acho que sim, tá. Alguém vai falar algo? Vamos falar algo? Não? Não vou falar nada? Ouvi o microfone no chiado? Não? Tá, beleza. Tá, beleza. Tudo bem. Gente, então, na lógica neoliberal, empresas maiores, empresas multinacionais, vão, obviamente, ter que produzir não apenas para atender necessidades. Boa tarde, Caleb. Tudo bem, meu jovem? Não apenas para atender necessidades, do mercado consumidor, mas atender a tendência, o acompanhamento, das empresas. Ou seja, pessoal, você pesquisa no mercado quais empresas estão valendo mais, estão valendo menos e o que elas estão fazendo para que isso aconteça. E aí você copia o modelo. Ou seja, pessoal, vai ser uma produção que não vai estar pautada apenas na necessidade, mas na consulta ao mercado e verificando, então, os benefícios e as possibilidades externas a isso, certo?
E a grande aliada dessa consulta vai ser a publicidade, porque a publicidade vai ter um papel muito importante. Vocês viram lá na aula retrasada, vamos fazer o link do conhecimento aqui, ó, o link mágico, indústria cultural, o papel, pessoal, das mídias, das campanhas, das redes, né, dos veículos de comunicação, para transformar as pessoas em consumidores, certo? Então, a publicidade vai ter um papel preponderante para as empresas aqui dentro da política neoliberal, porque você vai passar, fazer uma pesquisa e saber como que está a satisfação dos consumidores, como que está a tendência de consumo das pessoas e também o valor dessas empresas no mercado mundial. E a empresa pode estar uma porcaria, a produção ou quebrada, mas a publicidade vai fazer você acreditar que ela é a melhor empresa para você aí consumir seus produtos, você comprar, ou, por exemplo, para, sei lá, comprar curso superior, fazer qualquer coisa. Então, a publicidade vai ter o papel, então, de construir a cara dessas empresas dentro da política neoliberal, para que essas empresas possam continuar competindo no mercado. Pode estar os trancos e barrancos, mas a publicidade, se é que ela está bem e você vai acreditar. Tranks! Tem alguém falando comigo. Boa tarde, Luana. Tudo bem, querida? Seguimos, povo do bem. Vamos lá. Ó. Outra coisa. Baseado, então, nessa consulta ao mercado, você percebe o seguinte. Existe uma tendência a comprar produtos Y, Paladino. Mas eu tenho uma carambada de coisa de produto X que eu produzi. Vendi 1/3. O que eu vou fazer com os outros 2/3? O que eu faço? Salve, salve, Gabriel. O que eu vou fazer, pessoal? Não, eu vou pegar, então vou vender mais barato. Não, eu vou segurar ou então queimar. Eu vou queimar, vou jogar fora mesmo, deixar pouco desse produto X no mercado para que o valor dele se mantenha o quê? Alto. Se mantenha alto no mercado. Muito bem, se mantenha alto. Você. Fala, Gustavo. Boa tarde, meu querido. Tudo certo? Entendeu, pessoal? Então é isso, tá? Você mantém o seu preço lá em cima, mesmo que o seu produto você tenha milhares ali ainda em estoque, você acaba muitas vezes não até concedendo para a população que poderia muito bem comprar mais barato ou poderia ser doado esse produto. Então, exemplo aqui, produtores que destroem esses alimentos para que seu preço se mantenha alto no mercado. Muito bem, pessoal, porque a ideia aqui é o seguinte, sempre que, a defesa aqui, qual que é o objetivo principal, pessoal? A economia tem que estar lá em cima, o lucro tem que estar aqui, batendo aqui, tá? Tem que estar sempre aqui. Aqui, o objetivo é o quê? O capital, é o money que tem que estar à frente, tá? O capital, sempre proteger o capital, a moeda. No início do slide tem o tio Patinhas contando as moedas assim, tudo, para quem viu a aula passada. Belezinha? Vamos lá, seguindo. Pelas teorias neoliberais e econômicas, sabe-se que somente as grandes empresas sobrevivem ao mercado. Mas a maioria, pessoal, é que vai sobreviver ao mercado, certo? Olha, além disso, ocorre o aumento da questão social, ou seja, a elevação dos índices de desemprego e pobreza nas nações ricas. Senhor, mas são nações ricas? Sim, mas ao mesmo tempo, então, que você tem ali o desenvolvimento econômico dessas nações, pela política, pela lógica neoliberal, você não tem investimento em questões básicas ou acessíveis para boa parte das pessoas. Então, você pega, por exemplo, os Estados Unidos, você tem lá a saúde, por exemplo, você tem só iniciativa privada, só particular. Você pegou lá um vírus, e você vai se tratar. Se não tiver dinheiro para pagar, você não é tratado, não tem o SUS como tem aqui, por exemplo. Certo? Então você acaba o quê? Claro, professor, mas vai ter hospital que vai ser muito mais barato, ele pode ir lá. Tá, mas e pessoas que não têm a condição de pagar aquilo? Nem o mais barato, como é que fica? Ela não é tratada? Então tem que se pensar nesse sentido. A política neoliberal ela pode ser boa para a economia girar, mas ao mesmo tempo você tem que cuidar, pessoal, do desenvolvimento da população desse país. Sacaram aqui muito bem? Tranks? Fácil, né? Pessoal, pontos positivos, automaticamente, isso aqui é uma anotaçãozinha, finge que eu não fiz e que eu vou fazer de novo, tá? Professor, então sempre que você falar em pontos positivos, você vai falar o quê? Com relação ao dinheiro, à economia, belezinha, tá? Por quê? Vamos lá. Favoráveis para soluções de mercado. O produto está em crise, cara, surgem outros, queima, igual eu falei, igual lá, os produtores vão queimar os produtos, professor, a soja, determinada soja está caindo o preço. Cara, para de produzir, deixa lá no canto, queima, joga, fala, tá com pouco.
você sobe o preço de novo, né? Soluções dentro da lógica do mercado. Não estamos conseguindo trazer empresas suficientes para o Brasil. Diminui, deixa a proposta melhor, deixa a proposta melhor para essas empresas virem para cá, né? Você diminui os impostos, você então diminui as barreiras alfandegárias para estimular as empresas a virem. Então, do ponto de vista econômico, oferece soluções maravilhindas, né? Só flores do campo, né? Então, só pôneis mágicos pulando. Certo, pessoal? Então, nesse sentido aqui, tá? Sistema capaz de proporcionar o desenvolvimento econômico e social, professor. Social? Como assim social? Você acabou de falar que é voltado para a economia. Veja só, perceba que quem está primeiro aqui, ó, o desenvolvimento econômico. Então, você pode usar o desenvolvimento econômico para o quê? Canalizar o desenvolvimento, né? Para você fazer fluir o desenvolvimento social. Quando você tem essas duas coisas juntas, você tem uma social democracia. Um tema que eu falei na live, tá no meu Insta lá, quem quiser assistir pode ver, quem quiser procurar no YouTube outros vídeos falando sobre, é mais sucinto, mais resumido, mas quem quiser ver um debate completo, vê lá, a social-democracia, modelo nórdico, por exemplo, pessoal, os países como a Dinamarca, como a Finlândia, Noruega adotam esse modelo da social-democracia, em que o Estado tem o papel de coordenar a relação entre o privado e o público, entre empregador e empregado, e de coordenar, pessoal, coisas básicas para o desenvolvimento social. E aí, com o desenvolvimento social, a gente consegue ter o quê? O econômico, ou seja, aquele que vai consumir tem que estar vivo para consumir, tem que estar com saúde inteiro, com a família inteira, todo mundo bem, para ele poder consumir, e aí ele consumindo, a economia gira. Só que é uma social-democracia. Professor, então, mas daí é outra coisa, exatamente, é outra coisa. Tá? A social-democracia é um conceito político, econômico, que é o que vai surgir, pessoal, com o Keynes aqui, ó, tá? Com o Keynes, né? Falei para vocês, né? Então, você tem a crise do keynesianismo, porque daí você passa por Estado, né? Quem vai fazer essa articulação é o Estado, né? Quem vai cuidar do desenvolvimento social é o Estado. Só que você tem problemas como corrupção, como a má administração. Para o Estado poder coordenar tudo, tem que ter cargo público, profissionais, né? E tem que ter uma estrutura coordenada. Como que você faz isso? Com dinheiro? Como que eu faço para ter dinheiro, para o Estado ter dinheiro? Imposto. Ele vai cobrar imposto de quem? Da população e das empresas. As empresas começam a pagar impostos, doeu no bolsinho, vai reclamar. Então, é basicamente essa lógica. Então, você tem que ter a coordenação entre esses dois eixos, o privado e o público. Tá? Então, é nesse momento então que surge o neoliberalismo, porque você tem a crise da social-democracia e você tem o neoliberalismo que fala assim, Estado, você vai cuidar do básico, tá? E você vai diminuir custos, né? A gente vai parar de pagar imposto, vai diminuir os impostos para que o desenvolvimento econômico das empresas volte a acontecer, porque se a gente pagar todo o imposto para você, aí todo mundo fica sem nada, tá? Então essa é a lógica, beleza? Então o ponto é esse, sempre voltado aqui para o quê? Para o lucro, tá? O neoliberalismo, belezinha, tá? Deixa a economia mais competitiva, obviamente, né, pessoal? Proporciona o desenvolvimento tecnológico através da livre concorrência, né, que faz com que os preços e a inflação caiam. Então, você tem uma maior diversidade, pessoal, de empresas e uma maior, obviamente, uma maior concorrência. Então, você vai poder escolher entre comprar em um lugar e comprar em outro. Para o consumidor, pessoal, isso é bom por um lado, né? Mas para aquele que consegue consumir, mas aquele que não consegue consumir e aí não faz nada, não consome, fica para Deus cuidar, como é que fica, afinal de contas? Então a gente tem que pensar nesse sentido. A gente sempre olha em ciências humanas, pessoal. O papel aqui é vocês estabelecerem a crítica, prova, redação, Enem, entender a crítica que está sendo feita e você também poder estabelecer a crítica, o ponto positivo e o ponto negativo. No liberalismo sempre a questão da livre concorrência, do desenvolvimento das empresas, do lucro, e a questão social mais deixada de lado. Belezinha? Tranques aqui? Fácil? De boa? Dúvidas? Não? Vamos até 4 horas, é isso, tá? Muito bem. Povo do bem, seguindo. Então, o neoliberalismo na América Latina, como que vai se dar? Gente, esse ajuste vai ocorrer, pessoal, após períodos ditatoriais, tá? No Brasil, na Argentina, no México, no Chile, no Peru, que são períodos, pessoal, ditatoriais, coloca na sua cabeça, automaticamente, que são períodos de proteção à economia. Ou seja, país fechado com relação ao quê? À política internacional,
né? O país fechado na dele, né? Sem relações comerciais com outros países, apenas fechado, tá? Isso não significa que ele não vai fazer muitos empréstimos para conseguir se manter. Então, por exemplo, o Brasil no período da ditadura, se vocês vão ver comigo, creio eu, vão ver comigo, tá certo. Existiu o tal do milagre econômico. O que é isso? O Brasil desenvolvendo a sua economia no sentido que das indústrias, da tecnologia, das universidades, mas, pessoal, com base no quê? Com base em empréstimos absurdos que vinham dos Estados Unidos, certo? Tanto que após a ditadura, você tem uma dívida externa, pessoal, absurda, né, do Brasil. E o Brasil devendo muito, fala, não, calma aí, te devo muito, Estados Unidos. Pera aí, tô pensando um negocinho bom aqui pra gente. Calma aí, chefe. Fala, ó, instala aqui a empresa, não vai pagar nada, o lucro vai ficar para você, 95% para você, mão de obra você pega aqui, obviamente, né? Olha o preço que você vai estabelecer, você que vai colocar o preço também, claro, a gente tem um salário mínimo e tal, tem que ter o direito certinho, né? Então, você vai pagar o salário mínimo, correto? E ainda, você tem muita gente aqui no país, então você vai poder vender hambúrguer, né, pra caramba, né? Não vai faltar mercado consumidor para você. Com isso, você vai o quê? Abatendo a dívida. Né? Então, você deve lá, por exemplo, deve lá alguma R$10 para o teu amigo. Esses dois vão no McDonald's, ao invés dele pagar o sorvete deles, fala, não, peraí, meu nobre, meu 10, deixa que eu pago para você o sorvete, já bate daquele dia lá. Fechou, dormiu, matou essa cobra. Tá? Então, é isso que os países vão fazer para poder sanar sua dívida após períodos de empréstimos que foram feitos durante as ditaduras, belezinha? Tá? Ao mesmo tempo que você consegue sanar a dívida externa, né, você reinsere, então, porque antes você tinha durante a ditadura o país fechado. Agora que reabriu, com o neoliberalismo que você adota, você além de ir pagando a dívida aos poucos, você volta o que? A se globalizar, né? Você se insere, então, na economia globalizada de mercado, belezinha? Então, cash entrando para cá, cash entrando saindo para lá, né? Dinheiro fluindo e vindo, né? Todas as moedas possíveis, belezinha? Tá? Então você reinsere o país no mercado mundial. Aí, tranques aqui ou não? Sacaram? Tudo bem? Beleza, seguimos. Tudo bem. Chile, pessoal, primeiro país, se alguém perguntar para você na rua qual foi o primeiro país da América Latina a adotar o modelo neoliberal, vai falar Chile, vai falar, rapaz, me possua, né? Vai ficar, cara, você tem muito conhecimento, você é um deus da sabedoria. Por quê, pessoal? O primeiro país que adotou foi após a ditadura, né? Foi durante o período da ditadura do Pinochet, e depois com o Salvador Allende, quando acaba a ditadura, eles pegam a teoria dos Chicago Boys. Quem tem curiosidade, escreve Chicago Boys, né? Aos Estados Unidos, que é a teoria neoliberal, né, que eles adotam. Chile se desenvolve economicamente, grandes empresas, grandes grupos lucram muito com isso. Quem acaba se lascando, né, com o tempo é a população, não à toa que você tem um aumento de vários serviços para obtenção de lucro por essas empresas, e aí a população se irrita e vai para a rua quebrar tudo. Né? E você tem um período então de protestos aí durante o ano de 2019, pode muito bem cair nas provas, se atentem para isso, para os protestos na América Latina. Você tem, então, essa onda de protestos no Chile faz o quê, então? Vira um furdunço, o caos está instalado. O caos está instalado, o que acontece? Libertadores, que ocorreu no Chile, migra para o Peru. Né? Você tem, devido à crise aí do neoliberalismo no Chile, você tem essa onda de protestos, você tem esse caos que se instala. O ápice foi o quê, pessoal? O aumento da passagem do metrô e de empresas de transporte, que tem um oligopólio, um controle, né, das grandes empresas, tá? Por parte aí, do transporte no Chile. Então, você tem o controle delas, elas aumentaram a passagem, a população se irritou e foi para a rua quebrar o pau, beleza? Muito bem, pessoal, no Peru nós temos o quê? Uma reforma agrária que é contida pelo general Bermudez, né? E que termina, pessoal. Então, Bermudez fala, não tem grana, a gente precisa desenvolver o país, pagar a dívida, fazer alguma coisa. Como que eu vou fazer isso? Aqui, ó, fácil. Capital estrangeiro, a gente pega o capital, né, emprestado do FMI, o Fundo Monetário Internacional, criado aí após as 2 guerras mundiais para reestruturar a economia, né, e reestruturar, reerguer, reconstruir os países afetados pelas guerras ou pelas crises. Então, é um fundo de geral, né, o fundo
os países podem submeter, podem pedir ao empréstimo ao FMI, que depois são cobrados juros, obviamente, e que vão lá para a caixinha da dívida externa desses países que pegam emprestado. Tá? Então, pessoal, percebam que é uma espécie de relação internacional, é uma relação internacional, mas que é sempre uma relação de submissão, uma relação o quê, pessoal? De dependência, com relação aos países subdesenvolvidos para com os países desenvolvidos, belezinha? Os países de primeiro mundo, ó. A situação em que os países subdesenvolvidos se encontram é difícil e dificilmente sairão da sua situação atual, né? Pois sustentam a economia dos países do primeiro mundo. Então é aquilo, você cede o espaço, você cede o território do seu país para que os países do primeiro mundo, né, instalem empresas, você tem benefícios muito mais em nome, né, das multinacionais do que é o próprio país que deixa que essas empresas se instalem aqui. Belezinha? Né? Pessoal, seguindo, neoliberalismo na educação, tá? Vamos lá. Então, ó, a lógica continua a mesma. Minha Nossa Senhora, saiu tudo aqui. Peraí. A lógica continua a mesma, tá? Ó. Cadê? Aqui. Pessoal, o conceito de educação vai tomar uma outra forma, porque não vai ser um conceito de educação voltada para a população, tá? Vai ser um conceito de educação usado como objeto de desenvolvimento de prestígio social. Então, você vai pegar o quê? Você vai pegar a ideologia de que a educação e o conhecimento serve para você o quê? Se desenvolver economicamente, né? Você vai se desenvolver economicamente, se provar superior e se manter como indivíduo perante a sociedade. Então, a educação serve para você o quê? Ser melhor que o outro. Né? Serve para você ir além, para você competir com o outro. Né? Quando, na realidade, a educação deveria ser um bem de todos, pessoal. Deveria ser um bem, né, que é voltado para todos. Todos deveriam, né, ter o mesmo... A educação de qualidade deveria ser um acesso de todas as pessoas, né, de todas as pessoas de um país. Né? Não à toa, pessoal, que cria uma cultura, pessoal, de competitividade por meio da educação. Não sei se vocês acompanham, mas tava um meme rolando na semana passada. O pessoal estava na rua, não sei que cidade, fazendo manifestação, e os guardas, a polícia, pedindo para a galera sair. Tem um guarda que está aí, tem um cinegrafista filmando, não lembro agora. Me corrija se alguém viu o vídeo, tá? Em que o guarda fala, cidadão, se afasta, por favor. Aí a mulher dele que está junto fala assim, cidadão não. Engenheiro civil muito melhor do que você. Ou seja, então, na cabeça dela, a pessoa se formou em engenharia civil, ela, por algum motivo, ela acha que ele é superior, não sei, de alguma forma, com relação à pessoa ali que está trabalhando, pedindo para ele se afastar. Então, veja só, olha a ideia, né? Então, de que a educação e conhecimento serve para você ser melhor que o outro, né? Você ter um status perante o outro. Então, essa cultura que se cultiva, né? Infelizmente, principalmente que é arraigado, que é desenvolvido nessa política neoliberal. Professor, então todos os colégios, universidades vão ser assim? Não, pessoal. Estou falando que é uma lógica generalizada, tá? Você pega uma média. Tem colégios que o foco não é fazer o aluno passar em mil vestibulares difíceis e complexos e passar no ITA, não. O ideal é ele aprender, principalmente, pessoal, princípios voltados o quê? Para que ele seja uma pessoa convivível. Eu acabei de inventar essa palavra. Uma pessoa que, além de ser um profissional, que esteja preparado para a competição, né, que existe no mercado, que existe na sociedade, mas não apenas uma pessoa competidora, não apenas um competidor, mas um ser humano, um profissional que tenha comportamento, tenha ética e que, portanto, consiga ter a noção e estabelecer a crítica de que ele vive numa sociedade competitiva e que ele tenha essa consciência e consiga fazer a crítica sobre o mundo que ele vive, consiga entender isso. É aquela lógica que eu falei para vocês da indústria cultural lá. Né? Você sabe que você está inserido nesse contexto, né? Então aquela frase do filme lá no Matrix, todos nós somos marionetes, a diferença é que eu enxergo as minhas cordas. Né? Então você saber, você estimular no aluno essa crítica, esse desenvolvimento, né, da crítica na sua cabeça, certo? Então você ter essa noção, né, de que o sistema vai te impelir à competitividade, que você vai ter que estar preparado, mas você tem que primeiro ver você como você está, né, primeiramente, para depois, né, você pensar, sou uma máquina e quero competir com os outros. Não é assim que funciona, né? É porque se fosse todo mundo viver sozinho de maneira egoísta, ia cada um viver numa caverna, né? O ser humano não conviveria um com o outro. Beleza? Tá? Então vamos lá, seguindo, onde estava, cadê? Aqui, pessoal, 2 últimos itens para fechar a crítica da educação aí, minto, vão ter mais 4, mas que eu tenho que te falar.
Vamos lá, pessoal. Então, igual eu falei, fazer as escolas, né, se prepararem os seus alunos para a competitividade do mercado nacional e internacional, né, e utilizar a educação como veículo de transmissão das ideias que proclamam, faltou nome aqui, proclamam as excelências do livre mercado. Então, você cria no aluno a ideia de que tudo que é privado, tudo que é livre mercado é melhor do que o público. Então, a ideia de você endemonizar ou até falar o Estado não serve, o Estado é para sustentar vagabundo, o Estado é para colher socialista, para não sei o que lá. Você aliena, então, o estudante a achar que apenas a livre iniciativa é que deve ocorrer. Né? Você aliena ele a atender a essa, apenas então somente a essa ideia. Você priva ele do senso crítico, dele pensar o que é melhor e dele entender o que é melhor através da interpretação que ele vai ter, certo? Né? Então, como que você faz isso? Você separa a política educacional do debate político. Né? Você separa, você fala, não, ó, você só vai, a sua missão é aprender isso, isso e isso para você fazer esse curso, você ganhar muito dinheiro e você ficar feliz, só isso. O resto, que se dane. Então é basicamente isso, você aliena. Tanto tem gente que a gente fala, eu gostava tanto daquela banda quando eles não se envolviam em política. Gente, Aristóteles já disse, o ser humano é um animal político. Político nada mais é do que você conversar com o outro, negociar interesses, entrar em acordo, né, que podem ser de interesses coletivos ou individuais, mas é política. Então, quando você fala, a sua mãe fala assim, se você lavar toda a louça, você vai poder sair da rolê com seus amiguinhos. Aí você lava a louça antes dela pedir, você fala, miserável é um gênio. É política, gente. É interesses. Certo? Então, o ser humano é um animal político por natureza. Então, não tem como você separar se você separar a educação da política, senão você vai estar transformando o quê? Uma pessoa numa máquina que não tem senso algum sobre o mundo que ela vive. Belezinha? Tá? Então, essa aqui é a tendência neoliberal na educação, os seus efeitos. São as críticas que eu estou mostrando para você. Professor, não concordo. Ok, maravilha. Até bom que você não concorde, porque daí eu quero que você estude e me diga, explique por que você não concorda e o que te faz pensar diferente. Né? Tranques aqui. Então, ó, né, fazendo um compilado aqui, ó. Peraí. Aqui. Ô, minha nossa. As consequências do neoliberalismo na educação. Sua autonomia, então, ela é apenas administrativa, né? As avaliações, os livros, o currículo, os programas, os conteúdos, parte do Estado. O MEC está aí para isso, o BNCC está aí para isso. Agora, a parte estrutural, financeira, pessoal, vai estar um encargo, pessoal, da iniciativa privada. Ela vai ser descentralizada, né? Professor, ó, gente, queridos, vocês já estão na idade de saber o que é centralização e descentralização. Centralizado, ó, administração do Estado. Descentralizado, né? Descentralizado, não tem um centro, né? Todo mundo faz. Quem é esse todo mundo? São as empresas privadas, né? Então, a merenda, o transporte, material esportivo, a empresa que vai vender, que vai produzir, vai ser uma empresa privada. Então, pessoal, a parte estrutural, você vai inserir a empresa particular em todos os setores ali, né? Aqui eu estou dando exemplo na educação, certo? Mas você vai inserir o capital privado onde você conseguir para poder fazer essa economia girar e diminuir, né, o máximo que você conseguir os investimentos do Estado, né, com relação a esses setores. Belezinha aqui? Tranques? Rápido e barato, então apresentado como, nossa senhora, como o mais eficiente, tá? Beleza, pessoal? Então, com o mais eficiente, beleza? Reforma do ensino médio profissionalizante. Então, é isso. Você tira matérias como filosofia do fundamental, né? Do 1, 2, né? Torna não mais obrigatório, para transformar o aluno mais numa máquina, num ensino mais técnico voltado para ele apenas trabalhar, tá? Privatização do ensino. Então, você coloca a sua empresa com a melhor, só que ela é melhor para fazer o quê? Ironicamente, é para preparar o teu filho para poder ir para uma universidade que é pública. Então vejam o paradoxo, né? Veja ali a crítica que a gente pode estabelecer dentro desse sistema, né? E a aceleração da aprovação para desocupar as vagas, né, pessoal? O mercado consumidor em grande escala, grande demanda, a gente precisa o quê? Fazer o fluxo girar. Então não vai reprovar o aluno, manda ele para o próximo ali, né? A preocupação não é ele aprender, mas sim girar a economia. Então, pessoal, é o quê? É o foco que sempre no capital, no financeiro e não propriamente, tá, nos objetivos da educação do cidadão, mas sim, né, pessoal, nos lucros das empresas que vão estar participando aqui nos setores da educação. Belezinha?
Fechamos aqui. Alguém tem alguma dúvida? Não? Tudo bem? Alguém falou alguma coisa no chat? Não tô vendo. Gente, minha tela tá sendo compartilhada, não tá com vocês? Todos estavam vendo? Alô? Alguém fala comigo? Só por educação. Então, até um tempinho não tava, não. Tipo, um tempinho de alguns minutos só. Oxi, negócio estranho. Hein? Vocês conseguiram ver? Quer dizer, bom. Vai ficar gravado. Pessoal, eu passo para vocês o slide no grupo também, tá bom? E subo no Delta, se couber, né? O teu arquivo, que lá não cabe muito, não cabe. Quer dizer, ficou uns 3 minutos sem ser compartilhado, digamos assim. Que estranho. Bom, eu passo para vocês o slide, dá para acompanhar tranquilo, tá? As aulas eu lanço no YouTube depois também. Belezinha, gente? Tranques aqui? Opa, aquela da hora, Paladino. Obrigado, meu querido. Gente, então é isso. Sexta-feira estamos juntos na aula de manhã, tá? Não faltem, tenham uma ótima semana, estudem, tá? Bebam bastante água, fiquem em casa e se cuidem, belezinha, queridos? Grande abraço e até sexta. Opa, até sexta.